Então, o que é a teologia da libertação? É uma releitura que foi feita por alguns teólogos, filósofos que estavam dentro da igreja. No Brasil se destacou o Leonardo Boff e o Frei Beto, né? Mas também tem a participação de outros teólogos aí da América Latina. A teologia da libertação ela foi fundada através do PT ou não? Não, o PT nasce através dela. O PT, então, ele nasce através da teologia da libertação. A teologia da libertação foi um braço que ajudou a fazer surgir o PT, porque dentro da releitura que foi feita com a teologia da libertação, criou-se as comunidades eclesiais de base, que eram pequenos grupos, pequenas comunidades, né, nas comunidades rurais, nos centros, nos bairros, onde esses cristãos, esses católicos se reuniam, né, para celebrar a sua fé, para viver a fé, para partilhar da palavra, né, para ter suas causas em comum. E o PT se aproveita desse movimento das comunidades eclesiais de base e usurpa daquele movimento para fazer surgir uma força política, né, que se tornou mais tarde um partido. Então não foi somente através das comunidades eclesiais de base, mas foi de um braço muito forte. E tem vídeo do Lula falando sobre isso, né? Ele está num avião e ele comenta sobre que as comunidades eclesiais de base tiveram um papel fundamental na fundação do PT. Certo? Então, mas às vezes o mais importante sobre teologia da libertação não é entender quem fundou, quando, ou eu acho que isso é um pormenor. Às vezes, se você tiver muito interesse histórico, vale a pena aprofundar para aprender essas coisas. Mas para você entender ao seu redor como é que essa teologia da libertação está acontecendo. Como que então, ela assim, funciona, né? lembra lá, você, acho que a maioria já teve um contato com isso, você que vai à missa ou que já participou de uma catequese quando era criança ou quando era jovem, aquele catequista, aquele padre que na sua pregação, no seu ensinamento lá dentro da igreja, quando vai falar sobre aquele evangelho da multiplicação dos pães, vocês lembram desse evangelho que Jesus está lá, a multidão está com fome, e eles estavam pregando junto com os apóstolos, e Jesus recebe lá 5 pães e 2 peixes, e dali ele multiplica os pães e todo o povo se alimenta e mata a sua fome, né? Quando é uma pregação genuinamente católica e cristã, o que a gente olha para isso aí e vê e entende? Jesus é Deus, verdadeiro homem. Então ele tem o poder, eu falei agora, Deus é onipotente, e Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou. Então Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre toda a criação, sobre toda a matéria, multiplica os pães e os peixes para que aquela multidão pudesse se alimentar. A teologia da libertação vai lá e faz uma nova interpretação do Evangelho. Então ela não é uma ideia, não é um ponto da fé que ela contradiz. Ela faz toda uma releitura onde ela tira o sobrenatural, tira tudo aquilo que é transcendente na fé e reduz ao materialismo, reduz a um aspecto sociológico. Por quê? Porque o grande interesse da teologia da libertação é levar aquele povo que tem uma fé a uma luta de classes. Certo? Então, o que o padre e o catequista da teologia da libertação vai ensinar? Não, Jesus não multiplicou os pães. Não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, ali, ele ensinou a todos que cada um colocasse aquilo que tinha em comum e houve uma grande partilha. E a partir do momento que houve uma grande partilha entre todos, todos puderam comer, todos ficaram saciados. Você entende que ele pega esse aspecto da fé, que é um milagre, que é algo sobrenatural, dá uma interpretação sociológica para aquilo, acaba com o sentido da fé, certo? Então Jesus não é mais um Deus que tem todo o poder, né, que é onipotente. Jesus agora é um líder comunitário ali que propõe ideias legais. Uau. Basicamente, a teologia da libertação é isso, só que ela vai fazer uma releitura de toda a fé, todos os aspectos da fé. Por exemplo, a teologia da libertação não ensina que Jesus ressuscitou. Certo? Quando lá vai ensinar na Bíblia, lá o evangelho da ressurreição de Cristo, não, mas não é que Jesus ressuscitou. É que as ideias de Cristo, as ideias de amor aos pobres, de proteção das minorias, continua viva nos nossos corações. Você
Entendeu o discurso, como que funciona? Sim, totalmente diferente. Então já não é Cristo que ressuscita mais e vai para a glória de Deus e promete um dia voltar para buscar a humanidade e fazer o juízo final. Eu acredito que todos nós assim, que temos alguma ligação com uma igreja católica, em algum momento, se não cresceu totalmente imerso nisso, como eu cresci. Eu cresci no berço totalmente. Então, assim, Desde o padre ainda até as existe, pessoas ainda existe esses discursos. E por catequista. coincidência ou não, né? São essas mesmas pessoas que ensinam isso dentro da igreja que acabam liderando a defesa de um tal candidato aí, né?